Com a classificação confirmada para a final da Copa Libertadores e encaminhada para a final da Copa do Brasil, Dorival Júnior se vê numa situação de precisar priorizar um pouco mais o Campeonato Brasileiro. E para conseguir fazer isso, talvez ele precise mesclar um pouco a equipe. E ele vem tentando há 2 jogos sem muito sucesso. O placar contra o Vélez foi positivo, mas a primeira etapa foi bastante preocupante. Seja por não ter jogado muito bem e ter sido inferior ao adversário, ou até por ter dificuldade de entender as intenções daquele encaixe. Então vamos falar sobre o desafio que Dorival Júnior tem de mesclar as equipes e como que ele pode fazer para definir um norte e conseguir ser mais assertivo nessas mudanças. Então chega aí comigo, deixa o teu like, se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. Queria te convidar para ser membro do canal. Membros do canal contribuem com o meu trabalho e acabam ajudando a fomentar aí o meu crescimento para que eu possa seguir avançando nas análises e também, em contrapartida, eu presto o serviço de comentar as partidas do Flamengo enquanto elas acontecem. Então, eu te convido aí novamente para fazer parte, clicando aí no link na descrição do vídeo. Então, o desafio de mesclar, né? Como eu expliquei para vocês, o Flamengo, ele... Vamos lá, no popular, a escalação A e B eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, que você pode assistir aí, clicando no link aí, no banner, que esse negócio de time A e time B não existe tanto assim, né? O time B do Flamengo só jogou 2 vezes juntos. Mas expliquei bastante. Se você quiser ver mais, olha lá. Mas a escalação A do Flamengo, ela basicamente joga num 4-4-2 losango, né, com 2 atacantes ocupando o corredor central. O Gabriel é um cara que sai bastante para trabalhar, mas ele ocupa o corredor central, isso precisa ficar claro. Tá? E o Arrascaeta centralizado, então um time que tem a profundidade de um lado entregue pelo Rodinei, e pelo outro lado, eventualmente pelo Arrascaeta, pelo próprio Pedro, ou pelo João Gomes, raramente pelo Felipe Luiz, mas também acontece. A escalação B é basicamente um 4-3-3, o Lázaro foi embora, né, e está gerando dificuldade para substituição, mas é um time que tem profundidade pelos 2 lados, seja com os laterais, seja com os pontas, né, mas especialmente com os laterais, porque os pontas são do perfil que corta para dentro, embora eles possam entregar também a profundidade. E tinha, né, um falso 9, não sei nem se era um falso 9, mas um atacante de movimentação que baixava bastante para a entrada, especialmente do Vitor Hugo. E especialmente 2 médios aqui de bastante força para chegar no ataque. Né? 2 caras de entrada na área, etc., à frente de um volante de organização de jogo, que era o Diego, pode ser o Pulgar, pode ser qualquer outro volante. E aí, quando ele precisou começar a mesclar os times, ele começou a ter dificuldade. Né? Então, contra o Ceará, ele apresentou a mescla que eu chamei de mescla 1. Ele não tinha mais o Lázaro, o Gabriel não ia jogar pela Libertadores, e aí ele coloca o Gabriel para jogar no comando do ataque. Só que o Gabriel ele não é um cara que consegue baixar pelo corredor central. Né? A grande dificuldade que o Gabriel tem enquanto característica, né? O grande problema que ele tem como atacante, e vamos lá, que pode não ser um problema que tenha atrapalhado a carreira dele no Flamengo, mas certamente talvez esse seja o principal motivo dele não ter uma carreira internacional maior, dada a sua capacidade, que é altíssima. Ele é um cara difícil de encaixar em times, muito por causa disso. Né? O Gabriel, ele não baixa por dentro, tem muita dificuldade de baixar por dentro, jogar de costas para o zagueiro, etc. E aí, por isso, ele começou a baixar pelo lado direito, que era o lado da profundidade. O Varela acabava não tendo espaço para descer, o Marinho também não, o próprio Vitor Hugo com dificuldade de iniciar as ações, e também teve o Pulgar e o Diego ao mesmo tempo. Então a gente pode ver como um time que não tinha alguém no comando do ataque,
né? Acabava concentrando jogadores aqui, o Gabriel e o Marinho, pelo mesmo setor, junto com o Vitor Hugo. E, além disso, como fazia a saída de 3 e baixava o Pulgar, deixava um meio de campo enorme, que não tinha a descida do Gabriel para contribuir, e tinha em Diego Diego e Vitor Hugo, que cobriu o campo inteiro. Né? E acabou que o Flamengo não conseguiu ganhar o meio de campo do Ceará enquanto foi o primeiro tempo, enquanto esteve nessa função. Então você acaba esvaziando o meio de campo para trazer um volante para a saída de bola. Você precisa ter alguém da linha de frente que baixe também te ajude a trabalhar no meio, né? Mas o Diego tendo que fazer, ou então tem um cara mais capaz fisicamente aqui de fazer esse papel. E o Diego não tinha essa capacidade. Então acabou gerando esse erro. Contra o Vélez, ele foi para uma outra mescla, né? E aí, uma coisa que ficou difícil de entender nas intenções. Ele manteve o 4-4-2 losango, colocando simplesmente para tentar não mexer tanto nas características do time, ele coloca simplesmente o Cebolinha no lugar do Gabriel, para fazer a mesma coisa que o Gabriel. Só que o Cebolinha é um cara diferente do Gabriel. Né? O Cebolinha tem como uma das grandes características dele trabalhar com amplitude máxima, né? Trabalhar nessas zonas mortas do campo para poder gerar situações de 1 contra 1, né? E atacar a área em diagonal, finalizar da entrada da área. Esse é o grande qualidade do Cebolinha. Só que ele acabou concentrando no mesmo setor o Everton Ribeiro, o Rodinei e o Cebolinha acabava não tendo espaço para jogar e matando um pouco do corredor do Rodinei. O lado esquerdo, como o Vidal, né, o Vélez estava fazendo uma marcação individual nesses homens de meio do Flamengo, e o Vidal estava tendo até um pouco de dificuldade, o João Gomes acabava também não conseguindo entregar uma profundidade por esse lado, aí eventualmente o Pedro caía por aqui, eventualmente o Arrascaeta, fato que o time não conseguia entregar essa profundidade, e o Felipe Luiz era visto o tempo inteiro na linha de fundo, porque abria-se muito espaço, né? Era uma concentração muito grande nesse setor, e abria-se muito espaço do outro, não tinha alguém para atacar esse espaço. Né? Ou seja, se você vai utilizar um segundo atacante de corredor central e não tem o Gabriel, que você use o Marinho. Né? Que ele é um cara que tem o pé canhoto, que vai puxar para dentro, vai finalizar como fez, né? No golaço que marcou, que decretou a vitória contra o Vélez. Se você vai entrar com o Cebolinha, então você pode jogar com 4-3-3. E aí ele resolve, né? Ele resolve no segundo tempo, o time melhora muito a partir da entrada do Ayrton Lucas, especialmente do Ayrton Lucas, e até do Pulgar, porque o Marinho estava com um pouco de dificuldade no jogo, o Marinho não, o Vidal estava com um pouco de dificuldade no jogo, estava prejudicando um pouco o João Gomes, e aí o Dorival ele dá uma simplificada no time, faz uma espécie de 4-2-3-1 e mantém alinhados os dois volantes, né, o João Gomes e o Pulgar. O corredor esquerdo, o Ayrton Lucas começa a atacar com muito mais facilidade e ele abre ali o Everton Ribeiro de um lado, o Marinho do outro, os dois cortando basicamente para dentro e os laterais tendo a profundidade para jogar. O jogo ficou muito mais fluido, o Flamengo também, sem grande obrigação na partida, jogou de forma leve, teve bastante transição e capacidade de fazer até um placar mais elástico no segundo tempo. O fato é que o Dorival ele tem um desafio. Essa nova equipe, né? Esse time C, digamos assim, esse time que vai ser um híbrido entre o que foi o time titular e o time reserva. E ele vai jogar algumas partidas mesclando, ou ele não vai ter o time titular 100% em nenhuma partida. E ele não tem mais o Lázaro também para o time B. Então, o que ele precisa pensar? Bom, eu tenho o Pedro, então eu tenho um cara que vai pesar o corredor central. Então, ótimo, eu posso trabalhar ali a amplitude máxima com 2 pontas, se ele não tiver o Gabigol, né? Se ele não quiser jogar com os dois. Se eu tenho Pedro e Gabigol, sim, eu justifico ter ali o meu 4-4-2 ali losango,
porque eu vou ter justificativa, vou ter 2 caras muito, muito bons pelo corredor central. Eu não tenho um dos dois, eu preciso entregar amplitude se eu tiver o Pedro, eu preciso entregar especialmente profundidade se eu tiver só o Gabigol e não tiver o Pedro. E aí eu tenho que trabalhar com ultrapassagem dos dois lados. Então eu já não posso ter o Felipe Luiz, eu preciso ter o Ayrton Lucas. E eu também não posso ter 2 volantes mais pesados nesse contexto, se eu tiver só o Gabriel na frente, porque eu vou precisar o time inteiro empurrar a linha adversária, eu vou precisar fazer a saída de 3. Então eu não posso ter Pulgar e Diego, eu não posso ter Vidal e Diego. Né? Eu preciso ter um cara mais pesado que vai recuar para fazer a saída de 3, mas o resto do time vai ter que ser muito vigoroso, especialmente esses 2 homens de meio de campo. Então, ele precisa entender que, por exemplo, o Cebolinha não vai ser um segundo atacante de corredor central, ele vai ser um ponta, ou então um médio, né, um meia, que vai abrir. Ele tem que entender que o Gabriel e o Pedro não têm substituto no elenco. O Gabriel talvez até possa se tentar fazer com o Marinho alguma função tática parecida, mas o Pedro não tem substituto no elenco. Então, eu penso que a partir de agora, especialmente quando for mesclar a equipe, o Dorival precisa enxergar um pouco mais a característica de cada atleta e simplificar, talvez, o esquema tático, especialmente quando o time for mesclar, para que ele não mutile as características de cada um e gere até um possível desentrosamento da equipe. Tá bom? Curtiu o vídeo? Quer deixar o teu comentário? Comenta aí, deixa o teu like. E eu tô indo nessa. Beijo.